Olá, amigos do canal Anatomia é Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre os músculos do tórax, do abdômen e do dorso. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nessa imagem nós vamos identificar aqui alguns músculos dessa região torácica numa vista anterior, tá? Então, deixei enumerado aqui para vocês para facilitar o estudo posteriormente. Eu vou utilizar essa bolinha vermelha que está aparecendo aqui na tela, ó, como cursorzinho aqui para ir mostrando esses músculos para vocês, tá? Bom, pessoal, observem aqui esse músculo que nós estamos vendo aqui anteriormente, na parte superior do tórax. Esse é o músculo peitoral maior. E a gente tem que lembrar, né, que quando a gente fala de musculatura, nós temos músculos aí mais superficiais, músculos intermediários e músculos profundos. Vejam aqui ao lado, foi rebatido o músculo peitoral maior, tá? Então ele foi removido aqui na imagem, vejam aqui onde eu estou passando, né, o meu cursorzinho vermelho, né, demonstrando aonde esse músculo foi removido. Abaixo dele nós vemos uma fáscia que está aparecendo aqui nessa cor um pouco mais cinza, e abaixo dessa fáscia tem um outro músculo, né? Esse é o músculo peitoral menor, tá? Que está aparecendo aqui um pouquinho mais profundo. Aqui, então, no número 3, nós temos um músculo chamado de músculo reto abdominal, e aqui no número 4, o músculo serrátil anterior. Dá para ver ele aqui do outro lado também, ó. Aqui é o músculo serrátil anterior, tá? E depois aqui marcado pelo número 5, o músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Então aqui desse lado a gente consegue ver com bastante clareza, né? O músculo oblíquo externo do abdômen. Depois eu vou mostrar ele de novo em outras imagens. Bom, aqui, pessoal, observem, né, que aquele músculo peitoral maior foi removido, aquela fáscia que nós havíamos observado, também foi removida, né, e aí a gente consegue ter uma vista um pouco mais profunda aqui das musculaturas, tá? Então, aqui nós temos o músculo peitoral menor, marcado aqui pelo número 1, já aqui no número 2, nós temos o músculo intercostal externo. Esse músculo intercostal externo, ele está entre os arcos costais, tá? Então, se vocês observarem aqui, aqui eu tenho uma costela, né? Aqui eu tenho uma outra costela. Sempre entre as costelas nós teremos esse músculo, tá? Por isso a nomenclatura intercostal. O inter vem de entre, né? Significa entre. Então, intercostal significa entre as costelas, tá? Então, esse aqui é o músculo intercostal externo, e nós temos esse músculo também numa vista interna, onde nós podemos ver o músculo intercostal interno, tá? Então, observem que esse daqui é o músculo intercostal externo, e aí nós temos outro, né, conjunto de feixes musculares aí, numa vista mais profunda, internamente aí no tórax, que são os intercostais internos, que não dá para ver nessa imagem, mas eu vou mostrar em uma outra para vocês, tá bom? Então, aqui, músculo intercostal externo fica entre os arcos costais, tá? Depois, aqui, nós temos também, marcado aqui pelo número 3, o músculo serrátil anterior, que nós já havíamos visto na imagem anterior, né? Então, ele se repete, dá para ver ele aqui novamente, tá? Bom, aqui, então, numa vista interna do tórax, né? Então, vejam que nós estamos olhando aí a caixa torácica, a parede anterior, né, da caixa torácica, nós estamos visualizando ela de uma vista, assim, posterior para anterior, ou seja, internamente, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, marcado pelo número 1, o músculo transverso do tórax, tá? Então, todos esses músculos aqui, ó, fazem parte aí dos músculos transversos do tórax, tá? E aí nós temos de ambos os lados, tanto aqui do lado esquerdo, quanto aqui do lado direito, tá? Lembrando que essa parte, essa estrutura toda anatômica que a gente está vendo aqui, é a parede anterior do tórax, tá? A gente está vendo até o osso externo aqui no meio, ó, tá bom? Então, aqui, os músculos transversos do tórax. Aqui no número 2, nós temos o músculo diafragma, tá? Aqui do outro lado ele foi rebatido também, né?
ou seja, a gente não consegue ver ele aqui desse lado, ele foi removido. Então, aqui no número 2, o músculo diafragma. Aqui no número 3, o músculo transverso do abdômen. Vejam que esse é um músculo bastante profundo, né? Ele tá bem interno aí, ao tórax e ao abdômen, tá? Então, ele já está, na verdade, no abdômen, porque aqui o músculo diafragma, né? Ele está dividindo, separando a caixa torácica do abdômen. Portanto, músculo transverso do abdômen aqui no número 3, tá? Aqui no número 4, nós temos o músculo intercostal interno, e conforme eu já havia comentado com vocês, né, nós temos o intercostal externo e o intercostal interno. Então, esses aqui que ficam entre os arcos costais são os músculos intercostais internos. Bom, aqui nessa outra imagem, nós temos aqui o músculo peitoral maior, né, marcado aqui pelo número 1, tá? Então, esse é o músculo peitoral maior, que nós já havíamos observado também. Aqui o músculo serrátil anterior. E vejam aqui, ó, o músculo oblíquo externo do abdômen. Vejam que ele foi rebatido aqui, né, para que a gente pudesse ver esse outro feixe muscular aqui um pouquinho mais profundo, né? Então, aqui, na verdade, nós temos músculos superficiais, músculos intermediários, tá? Aparecendo nessa imagem. E aí, mais profundo aqui ao número 4, que seria, aqui no número 4 nós temos o músculo oblíquo interno do abdômen, mais profundo a ele nós teríamos o músculo transverso do abdômen. Então, eu gosto muito de fazer essa relação, eu acho que facilita muito o nosso aprendizado, né? Eu sei que aqui, onde está marcado o número 3, é o músculo oblíquo externo do abdômen, vejam ele aqui, ó, onde ele foi rebatido, né? E aí a gente está vendo que ele foi removido aqui para que a gente pudesse ter essa vista intermediária, aonde nós temos o músculo oblíquo interno do abdômen. E se eu removesse esse daqui, ó, que está marcado pelo número 4, eu conseguiria observar o músculo transverso do abdômen, tá? Então, eu preciso de uma vista ainda mais profunda para visualizar o transverso do abdômen, que nós vimos aqui nessa imagem anterior, tá? Vejam aqui, ó, marcado pelo número 3, o músculo transverso do abdômen. Vejam que ele é bem profundo, né? E aí, quando nós observamos aqui nessa vista anterior, a gente consegue observar, verificar aqui que o oblíquo externo do abdômen foi rebatido, né? Então, eu tenho um pedacinho dele aparecendo aqui e aqui nas laterais. E aí, aqui eu consigo ver o músculo oblíquo interno do abdômen. E se eu rebatesse esse daqui também, eu conseguiria observar mais profundamente, então, o músculo transverso do abdômen, que a gente viu na imagem anterior, tá? Marcado aqui pelo número 5, então, o músculo reto abdominal, tá? E aqui aparecendo, bem pequeno aqui embaixo, o músculo piramidal. Aqui, novamente, uma vista interna, porém, observem agora que nós estamos vendo aqui corpos vertebrais, né? Então, nós estamos vendo aí a parede posterior do abdômen da pelve, e aí a gente consegue observar aqui esse músculo marcado pelo número 1, que é o músculo quadrado do lombo. Aqui do outro lado ele também aparece, ó, o músculo quadrado do lombo. Aqui no número 2 nós temos o músculo psoas menor. Aqui no número 3, o músculo psoas maior, tá? Aqui. Aqui do outro lado ele foi rebatido, né? Só dá para ver um pedacinho. E aqui no número 4, o músculo ilíaco, ele preenche a fossa ilíaca, né? Do osso íleo. E aqui, onde o músculo ilíaco se une ao músculo psoas maior e forma o músculo ilho-psoas, tá? Então, aqui no número 5, músculo ilho-psoas. Agora, pessoal, vejam aqui no dorso, tá? Nessa vista posterior. Aqui nós temos mais lateral, né? Esse músculo aqui, que faz parte aqui do ombro, né? Então, aqui no número 2, o músculo deltoide. Aqui marcado pelo número 3, o músculo trapézio. Vejam que o trapézio, né? Ele recobre essa parte aqui mais superficial do pescoço, tá? Posteriormente. E ele desce aqui no dorso, ó. E ele tem aqui
o seu ponto de inserção em altura de T12 da coluna vertebral. Informação importante para quando você está lendo uma imagem em plano transversal, né? Imagens axiais, você consegue ter essa noção de que é esse músculo que você está vendo mais superficialmente quando você está olhando imagens, né, que seguem aí da região cervical até a região torácica, tá? Então, ele é o mais superficial, medial e posterior aí no dorso, tá? Então, aqui no número 3, o músculo trapézio. Aqui no número 4, nós temos o músculo infraespinal. Aqui ele também está sofrendo um pouco de sobreposição aqui pelo músculo deltoide, né? Então, a gente não consegue ver ele completamente. Ele está aqui embaixo, tá? Aqui no número 4, o músculo infraespinal. Aqui no número 5, nós temos o músculo redondo menor. E aqui no número 6, o músculo redondo maior. Aqui do outro lado, marcado pelo número 7, vejam, né, que já não é mais um músculo superficial, ele já está mais profundo, né? Nós temos aqui no número 7 o músculo serrátil posterior superior. E aí, aqui no número 11, ó, o músculo serrátil posterior inferior, tá? Então, nós temos dois, um que está superior e um que está inferior. E por ambos estarem posteriormente, então, tem que especificar, né? Então, aqui, músculo serrátil posterior superior e aqui, músculo serrátil posterior inferior. Aqui, seguindo a sequência numérica, né, depois do 7 aqui, marcado pelo número 8, nós temos o músculo romboide maior e aqui no número 9, o músculo romboide menor. Observem também que ele também foi rebatido aqui, né, para que a gente pudesse observar o músculo serrátil posterior superior, tá? Então, aqui, ó, essa pontinha onde está o 9 e essa outra parte aqui, ó, faz parte do músculo romboide menor. E aqui, essa parte, e aqui onde está o número 8, fazem parte do músculo romboide maior, tá? Foi rebatido aqui para que a gente pudesse ver aqui o músculo serrátil posterior superior, que está marcado pelo 7. Depois, aqui no número 10, nós temos o músculo supraespinal, tá? Então, aqui embaixo, ó, embaixo da espinha da escápula, então aqui eu tenho a espinha da escápula, abaixo dela eu tenho o músculo infraespinal, acima dela o músculo supraespinal. Aqui também é fácil fazer uma correlação, né, gente? Supra de superior. Então, o músculo supraespinal está em cima da espinha da escápula. Músculo infraespinal está embaixo da espinha da escápula, né? Abaixo da espinha da escápula, tá? Então, aqui o infraespinal e aqui o supraespinal, tá? Depois, aqui o número 11 eu já comentei, que é o músculo serrátil posterior inferior. E aqui no número 12, o músculo latíssimo do dorso, tá? Então, aqui no número 12, o músculo latíssimo do dorso. E aqui marcado pelo número 13, a aponeurose tóraco-lombar. A aponeurose é como se fosse o tendão de um músculo, porém, ele é um tendão aí estirado, né? Não é aquele tendão, como eu posso dizer, com formato mais cilíndrico, como nós estamos acostumados a visualizar, tá? Então, aqui a aponeurose desse músculo, tá? Do músculo latíssimo do dorso, tá? E aí, aqui, então, é chamado de aponeurose tóraco-lombar, aqui onde está o número 13, toda essa parte mais clarinha, tá? Depois, aqui no número 14, nós temos o músculo oblíquo externo do abdômen, tá? Que tá aparecendo aqui, ó, toda essa parte é o músculo oblíquo externo do abdômen. E aqui, no número 15, nós temos o músculo glúteo máximo, tá? Que já tá na altura da pelve ali, tá? Seguindo para membros inferiores, tá bom? Então, aqui, músculo glúteo máximo. Aqui vejam que nós removemos muitos daqueles músculos, né, que estávamos observando na imagem anterior, e aqui nós temos uma vista bem profunda, tá? E aí a gente pode observar aqui novamente o músculo serrátil posterior superior, tá? E aqui no número 5, o músculo serrátil posterior inferior. Aqui no número 2, o músculo ilho costal.
No número 3, o músculo longuíssimo. E aqui no número 4, o músculo espinal. E esses 3 músculos juntos, né, eles vão formar, o conjunto deles vão formar um músculo chamado eretor da espinha, tá? Algumas pessoas conhecem como eretor da coluna, que é uma terminologia um pouco mais antiga, tá? Mas não deixa de se tratar da mesma estrutura, tá? Então, o músculo eretor da espinha, ele é formado pelo músculo ilho-costal, pelo músculo longuíssimo e pelo músculo espinal de cada lado. Então, aqui eu tenho um eretor da espinha e aqui do outro lado eu tenho outro eretor da espinha, tá? Então, aqui músculo espinal, músculo longuíssimo e músculo ilho-costal. E os 3 juntos vão formar o músculo eretor da espinha, tá? No número 6, aqui nós temos o músculo oblíquo interno do abdômen. E aqui, no número 7, o músculo transverso do abdômen, tá? Então, observem aqui, eu tenho aqui o músculo oblíquo externo do abdômen que foi rebatido, abaixo dele eu tenho o oblíquo interno do abdômen, e rebatendo esse daqui, abaixo eu vou ter o transverso do abdômen. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês, músculos aí do tórax, do abdômen e do dorso, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essas videoaulas com seus amigos, inscrevam-se no canal para acompanhar as novas videoaulas. Deixem o joinha para apoiar aí esse trabalho que eu tenho realizado, tá? E ajudem aí a divulgar esse canal para que eu possa continuar fazendo cada vez mais videoaulas para contribuir com o aprendizado de vocês. Um abraço, pessoal, até a próxima aula.